Oi, feliz Páscoa para todo mundo. Hoje, domingo de Páscoa, então, a gente vai conversar sobre autoconhecimento. E por que, né, que eu tive essa ideia de fazer sempre aos domingos essa live, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicando. Porque geralmente domingo é o dia que a gente tem mais expectativa, né? Com a semana, é o dia que a gente antecede os nossos planos e programa, né? Uma vida, uma situação nova. Então eu acredito que geralmente é aos domingos que a gente se propõe. E o que, que é preciso para a gente se propor, né? É a gente estar com o nosso emocional equilibrado. Então, nessa época de pandemia, eu achei super propício. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu achei super propício a gente conversar aos domingos, levar, né, um conteúdo de saúde mental, de autoconhecimento, para as pessoas nessa época de pandemia, né? Que é uma época tão pesada, tão sangrenta que a gente está vivendo. E eu acredito que é um momento que a gente precisa de equilíbrio, de bem-estar e de estar com o emocional mais equilibrado. E por conta disso é que a proposta é essa mesmo, é a gente discutir saúde mental, bem-estar aos domingos para a gente começar a semana com uma proposta, né, diferente, uma proposta mais rica nas nossas vidas. E hoje a minha convidada para a gente debater sobre isso, mesmo que não entre muita gente hoje por conta da Páscoa, a live vai ficar salva, tá? E, e depois as pessoas podem assistir. Eu convidei a Janice Linhares, que é uma psicóloga, e vai conversar hoje com a gente sobre autoconhecimento. Oi, Janice. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá me escutando É um direitinho? prazer. Tô te escutando. É um prazer ter tu aqui no meu perfil para a gente debater, conversar um pouquinho, né, sobre saúde emocional e que eu acredito que é um assunto bem enriquecedor, com certeza, e que faz muita falta, principalmente nos dias de hoje, né, para a população, para o planeta que está acometido por esse vírus, né, que nos faz seres tão inofensivos diante disso, que é tão grandioso e totalmente fora do nosso controle. Então, eu acredito que a gente debater sobre a saúde mental aos domingos, que antecede uma semana, é muito enriquecedor e para mim é um prazer te ter aqui comigo para a gente conversar sobre autoconhecimento. Tem algumas perguntas aqui, mas eu gostaria que tu desse uma geral assim do autoconhecimento para nós. Ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Sheila? Então, para mim é um prazer estar aqui contigo, né? Parabéns pela iniciativa de poder discutir sobre temas tão relevantes, né? A saúde mental é uma coisa tão importante em qualquer área, né? E para todos nós. Então, essa iniciativa de discutir sobre isso nos domingos, já nos preparando para a semana, né? É uma excelente iniciativa. Então, muito obrigada e feliz Páscoa, né? Para Feliz ti Páscoa também. para todos. A Páscoa ela tem origem, né? A questão da palavra de passagem.
Então a gente vai aproveitar para fazer uma passagem de tudo que é ruim, né? E que venha o bom, né? Que a gente possa trazer essa saúde mental e colocar em prática, porque isso é super importante, né? E essa questão do autoconhecimento, então, nem se fala, né? Porque eu vejo que muitas pessoas falam e querem mudanças, né? Agora a gente não consegue mudar aquilo que a gente desconhece. Então, eu sempre digo isso, né? A gente não consegue mudar o que eu não conheço. Eu preciso conhecer, eu preciso saber para conseguir mudar, né? E tu trouxe muito bem essa questão da pandemia, né? De toda a situação que a gente está vivendo. E eu vejo na minha experiência, né? Eu trabalho muito com grupos também. Todo o ano passado eu fiz um trabalho com educadores, né? Que é um projeto Cuidando de Quem Cuida. E o que eu pude perceber, assim, que as pessoas realmente elas estavam muito ansiosas, né? Além disso, com a saúde mental, né, e emocional abalada. Então, toda essa situação de incerteza, que até hoje a gente continua nessa situação, né, e é bom que a gente pense um pouquinho e pare e pense um pouquinho sobre isso, porque como a gente vai falar sobre autoconhecimento e sobre saúde mental, a gente também tem que saber a respeito das coisas, no sentido de que se eu quero uma mudança, eu preciso conhecer, eu preciso saber de algo, né, para que eu possa modificar. Então, a gente precisa... O que é uma situação de incerteza? Vamos buscar olhar, né, ter esse olhar. Uma situação de incerteza, o que ela causa na gente, né? Ela causa medo. Então, o incerto, ele traz medo, né? Porque eu não conheço. E a gente tem, tu bem falou, a gente tem a tendência a ter o controle das coisas, né? A gente tem a ilusão de que a gente tem o controle, porque se eu tenho essa ilusão, a sensação de controle me traz mais segurança. Então, o incerto é o inseguro. Me deixa insegura, que por sua vez me traz medo. E aí, o que acontece comigo? Geralmente, né, a ansiedade que a gente nomeia como ansiedade, que a gente interpreta como ansiedade, nada mais é do que o fundo dela é uma situação de medo. Então, essa pandemia, a situação que a gente está vivendo, que é uma situação incerta, que hoje a gente está sabendo um pouco mais, mas ainda é muito novo, ninguém sabe ao certo como lidar, é uma situação que causa medo em todos nós. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. É uma loteria, a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir, se a gente vai pegar o coronavírus, se não vai pegar, né? Se todos nós temos algum familiar, né, que ou é grupo de risco, ou a gente tem alguma preocupação, né? A gente precisa, ao mesmo tempo, essa questão não só em respeito à saúde, mas à economia também, né? Quantas pessoas estão perdendo emprego, quantas pessoas, né, estão sendo afetadas das mais diversas formas. Então, como a gente pode lidar com isso? Isso também é saúde mental. Isso também é Sim. autoconhecimento. Mas antes de mais nada, bom, eu sou Janice Linhares, né, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, também trabalho, né, na área da educação e com a psicologia clínica, né? Então, na minha trajetória sempre eu tive, né, já passei por várias teorias, digamos, várias técnicas, várias ferramentas, né, várias formações, e hoje eu faço o uso de todas um pouco, né, nos meus atendimentos e nos meus grupos. Então, eu acho que vai ser uma noite bem produtiva para nós. Eu também gostaria de te fazer uma pergunta. O que te levou Claro. a buscar esse assunto, a querer falar sobre isso, assim? Eu, na verdade, eu me propus o seguinte, Janice, justamente por conta da pandemia, né? Eu fiquei pensando assim, ó, o que eu poderia fazer de útil dentro das minhas redes sociais com que fortalecesse e levasse as pessoas a, junto comigo, enfrentar de uma forma mais leve esse período. Então, uma das primeiras medidas que eu tomei para mim é não assistir jornal mais de televisão. Muito pouco eu assisto, porque eu acho extremamente sangrento. São coisas que aparecem ali que eu, infelizmente, assistindo não vou conseguir mudar, porque são recordes de morte, são recordes de pessoas sem oxigênio, e isso me adoece assistir, porque eu sei que eu posso ser uma dessas pessoas também, ou algum familiar meu.
Então, eu aboli assistir jornal. O que então eu posso fazer? É me fortalecer emocionalmente e investir no meu autoconhecimento. Como eu já faço curso de psicologia e sei o quanto é importante o autoconhecimento e a gente se fortalecer emocionalmente para N situações do cotidiano, eu aproveitei que também faço terapia para então agregar psicólogos e levar as pessoas também da rede social um pouco de conteúdo de fortalecimento do eu, do emocional, do autoconhecimento, porque eu acredito que é dessa maneira que a gente consegue atravessar esse período com algo que a gente pode ter controle. Porque o que eu posso ter controle na minha vida? Apenas de mim. Eu não tenho controle de nada além de mim. Então, assim, para mim está sendo extremamente prazeroso poder dividir cada domingo com uma psicóloga sobre um tema diferente e poder levar as pessoas que assistem essas lives, mesmo que não seja ao vivo, um pouco mais de informação útil. Uhum. Então, é essa proposta, assim, é realmente o fortalecimento do eu, informação e agregar conhecimento. Ótimo. Parabéns novamente. E é bem como tu disse, né? A gente tem a tendência a querer ter o controle, justamente pela questão da segurança. Só que daí o que acontece? Normalmente, a gente vai levando a vida, a gente vai sobrevivendo, a gente vai vivendo, né, com essa questão de que eu tenho controle, eu sei o que acontece comigo, eu decido, eu, né, controlo as situações. E aí a vida vem e, às vezes, nos traz justamente ou uma pandemia, ou uma perda, um rompimento, uma doença, qualquer dor que nos mostra que a gente não tem controle nenhum, né? Então, mal e mal a gente tem o controle é da gente mesmo. Então, a gente não consegue controlar o outro, a gente não consegue controlar as coisas que vão acontecer com a gente. O que a gente pode, sim, é nos fortalecermos, né? Trabalhar, como tu diz, o nosso eu, para que quando as coisas acontecerem comigo, eu possa estar forte o suficiente, né? Eu possa ter desenvolvido inúmeras habilidades para que eu saiba, então, como eu vou lidar com as diversas situações, normalmente dolorosas e as dificuldades que a vida me traz, né? Então, a pandemia é uma dessas, né? Então, existem inúmeras situações que todos nós passamos. Né? Todos nós adultos, a gente já teve um rompimento amoroso, uma perda na família, uma preocupação, né, a respeito do emprego, do que a gente vai fazer da nossa vida, né, qual o propósito, qual área que eu vou exercer. Então, existem inúmeras dificuldades que a gente vai passando ao longo da vida. Então, eu vejo que o autoconhecimento, ele é uma habilidade essencial justamente para que a gente possa, então, ter algumas mudanças que sejam eficazes, né? Que a gente possa, então, se desenvolver enquanto pessoa, se desenvolver enquanto um bom profissional. Então, ele tá como a base para tudo na nossa vida, né? Então, ele realmente é fundamental. Só que também a gente entra num outro assunto, num outro ponto, Sheila, que é importante, de que a gente vem de uma cultura e de uma sociedade que essa sociedade nos apressa. O tempo inteiro a gente está olhando para fora, a gente é educado para isso. Né? Então a gente é educado para olhar para fora, para render, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser bom no que a gente faz. Então sempre essa educação, ela é lá para fora. Pensa só, quando a gente, até no colégio, a gente é colocado na escola para quê? Para aprender português, matemática, né? Então, o que os nossos pais nos ensinam? Senta direitinho, né? Come de boca fechada, dá bom dia, dá boa tarde, as regrinhas, né? Com criança, tá? Então, as regras sociais e muito aprendizado para fora. Agora, quem nos ensina, e eu sempre faço essa pergunta, quem nos ensina a lidar com o que acontece dentro da gente? Quem nos educa emocionalmente? Né? Isso a gente não tem uma sociedade que nos eduque, que nos desenvolva, que tenha uma educação emocional para o autoconhecimento. A gente não Sim, faz isso. Você pode passar uma vida inteira, aí você chega aos 40 anos e você não sabe descrever em 10 linhas quem sou eu. Não. Agora, Quem é quem é você?
mãe, quem é o teu marido, quem é a tua filha, quem é o outro, a gente faz, né? A gente consegue apontar muito bem os defeitos e as qualidades dos outros, mas a gente não consegue fazer isso com a gente. Isso eu vejo direto nos meus grupos. Então, se eu pergunto, me dá 5 qualidades de alguém que tu ama, ou de uma pessoa muito próxima, a pessoa sempre tem. Agora, vamos lá, me dá 5 defeitos e 5 qualidades tuas. As pessoas não sabem, custa, né? Custa, porque a gente não se conhece. A gente, quer dizer, a gente não se conhece de forma profunda. A gente se conhece por raso, de forma superficial. Entendeu? Eu sei como eu ajo em determinadas situações, eu sei o que falar de mim. Agora, lá no fundo, né? E justamente aquelas crenças que me limitam, aquelas dores, né? Aqueles defeitos mais fortes, assim, né? Eu não falo. Por quê? Porque isso dói e a gente foge muito da dor. Então, eu sempre digo que essa educação emocional, ela deveria vir da nossa base. Só que daí, né, a gente vem num outro ponto muito importante. Como os nossos pais não aprenderam, nós, enquanto adultos, não fomos educados para lidar com as nossas emoções, a gente não consegue educar a criança. Porque a gente não sabe. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou educar se eu não sei lidar com as minhas? Então, pensando nisso, até vai vir por aí, é um projeto de educação emocional para mães. Né? Um projeto que está no forno, que em seguidinha vai sair. E aí eu te passo, né, para todos vocês. Porque é o meu objetivo, trabalhar a educação emocional para mães. Por quê? Porque aí começa. Né? A família, a educação emocional, ela vai começar com a família. Então, pensa só. O que geralmente acontece para que a gente tenha um exemplo de como nós não fomos educados para isso e de como a gente não consegue educar justamente porque nos falta, tá? Vamos pensar que esses dias até eu fiz um vídeo para uma escola sobre isso. Vamos pensar que, de repente, vocês têm um aniversário, vocês vão com os filhos de vocês, né, numa loja comprar um presente para um amiguinho que ele tem um aniversário. Aí ele chega na loja e ele olha uma prateleira lá cheia de brinquedos e ele quer um brinquedo. E aí tu diz, não, não é o momento. Agora a gente vai comprar o brinquedo para o amiguinho. E aí o que acontece? O filho, né, uma criança pequena, ele começa a chorar. Só que ele começa a fazer um escândalo. Ele começa a chorar, ele começa a gritar, ele faz um escândalo. O que normalmente os pais fazem? O que uma mãe faz? Né? A mãe dá um jeito de que aquela criança fique quieta. Sim. Né? Não chora. Não chora. Depois eu te dou. Né? Ou não é agora. Ou pega mais forte pelo braço, ou leva para o carro, ou dá uma palmada, né? Ou manda aquela criança ficar quieta. Porque de alguma forma, o que a mãe quer? Né? Que aquela criança silencie. Por quê? Engole o choro. Engole o choro. Por quê? Porque aquilo está provocando o que na mãe? A partir do momento que tu tá numa loja, né, que tem outras pessoas na loja, teu filho começa a fazer um escândalo, no mínimo tu vai olhar pro lado e vai dizer quem é que tá vendo isso aqui. Né? Vão dizer que eu sou uma péssima mãe, vão dizer que meu filho é um mal educado, vão dizer que eu não sei educar. Como aquela psicóloga vai ter um filho que vai ter um ataque desses? Não sabe educar. Né? Sim. A gente fica olhando e fica com... Aquilo mobiliza, desestabiliza a gente fica com vergonha. Sim. Né? Daquele comportamento. E aí a nossa intenção é calar esta criança. Só que o que vai acontecer? Quando a gente começa a entender como a gente funciona e entender como se dão as nossas emoções, o que a gente vai pensar? Que aquele momento, quando a criança leva um não, quando tu leva um não, uma coisa que tu quer muito, quando tu leva um não, o que tu sente? O que acontece? É revolta. É revolta. O pessoal que está assistindo até pode colocar aí, ó, quando vocês levam um não a respeito de uma coisa que vocês querem muito, o que vocês sentem? Né? Naturalmente, ninguém gosta de levar um não, a gente fica frustrado, porque é um projeto, algo que eu queira muito e que não saiu do jeito que eu esperava, eu vou me frustrar, né? Eu vou ficar irritada, eu vou ficar chateada, eu vou ficar magoada, eu vou ficar frustrada. Então, aquela criança, isso que a gente é adulto, e a gente consegue pensar mais criticamente a respeito das coisas.
Aquela criança, ela está vivenciando as coisas muito ainda naquilo que a gente chama dentro da psicologia, que é o princípio do prazer. Eu quero agora. Eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo, e eu quero que esse desejo seja satisfeito imediatamente, né? Então, normalmente, quando a criança leva ou não, ela fica frustrada. Só que ela não sabe reagir àquilo que ela está sentindo, porque ela nem sabe o que é frustração, ela nem sabe o nome daquilo. Então, ela reage ao que está sentindo com as armas que ela tem, que é o comportamento. O choro funciona desde sempre. Como é que a criança... O choro é uma comunicação. Não, a criança se comunica através do choro, a criança se comunica através da birra. Então ela começa naquele momento porque ela não gostou de levar o não, ela se sentiu frustrada, ela não consegue lidar com aquilo que ela está sentindo, porque ela nem sabe o que é, e ela reage àquilo que ela está sentindo, né? E aí a mãe diz assim, ó, engole o choro, etc. Ou seja, nós, enquanto adultos, estamos perdendo porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções, porque a gente está envergonhado, a gente está querendo qualquer coisa, né? Olhando para o outro, se preocupando muito mais com o outro do que com o que está acontecendo com o nosso filho. Né? Então, aquilo nos mobiliza e a gente olha para a criança e diz, e aquela criança aprende que quando ela tem uma frustração, então ela tem que guardar, ela não pode expressar o que ela está sentindo, ela guarda, engole. Futuramente, alguma coisa vai acontecer. Porque ela engoliu naquele momento, mas ela está aprendendo. Nós estamos moldando a criança para lidar de forma disfuncional com aquilo que ela está sentindo. Então, em algum momento, isso vai se tornar um padrão. Se sempre for assim, se normalmente quando aquela criança chora e eu digo para ela se calar e não expressar aquilo que ela está sentindo, eu estou moldando essa criança, eu estou educando essa criança para não expressar aquilo que ela sente. Entendeu? Também, e ela leva isso naturalmente para a vida. Exato, a gente tem o oposto também. Aí a criança chora e eu dou o que ela quer. Sempre. Ela chora, eu não consigo com o choro, porque o choro dela me estabiliza, eu fico com vergonha e eu dou o que ela quer. Também estou ensinando. O quê? Quando tu tem uma frustração, aí ela quando tu quer alguma coisa, chora, faz um escândalo que tu ganha. Pior também vai ser porque é um oposto. Piorou a criança ainda. Oi? Ainda piora a criança, né? É justamente o oposto, porque vai chegar lá um adolescente que não sabe lidar com a frustração, que vai conseguir um estágio, o chefe vai cobrar qualquer coisa, ele vai abandonar, porque ele não vai ter persistência e nem disciplina para aquilo. Limite. Né? Ele não vai saber lidar com os limites. Então, o que é o ideal? É o ideal eu entender o que eu estou sentindo para aproveitar esses momentos para educar as emoções do meu filho. Então, eu preciso nomear para ele. Eu preciso olhar para ele e dizer: eu entendo que tu tá frustrado, nomeia as emoções. Porque a partir do momento que a gente nomeia aquilo, tu tá bravo, tu tá frustrado, tu tá chateado, né? A criança, ela começa a dar nome para aquela sensação. E ela começa a reconhecer futuramente, cada vez que ela sentir aquilo, ela vai começar a entender o que ela tá sentindo. O que é aquilo que ela tá sentindo. E aí também a gente aproveita para dizer que existem outras, para ensinar outras formas de expressar aquilo que não seja pelo escândalo, entendeu? Que não seja pelo choro, que não seja por aquele comportamento que naquele momento não vai trazer nenhum benefício. Entende? Então, olha que momento a gente tem. Olha que oportunidade de educar. E claro que a gente não vai conseguir 100% do tempo, né, Sheila? Porque isso requer o quê? Isso requer disponibilidade interna. Isso requer paciência. Isso requer que eu esteja atento ao que acontece comigo para conseguir lidar com o que acontece com o outro. Mas como a gente faz isso se a gente não sabe nem o que acontece com a gente? Olha as redes sociais. As redes sociais hoje, elas são um ringue a céu aberto na internet, né? Sim. As pessoas, elas se acham no direito de colocar qualquer coisa, xingando o outro, sendo desrespeitosos muitas vezes, só porque ou elas não concordam com aquilo, ou elas pensam diferente. Isso é a prova viva do quanto nós estamos doentes enquanto sociedade, no sentido
de uma educação emocional, de uma saúde mental, né? É verdade. Então, Eu essa, vou te fazer umas perguntas, então, Janice, pode ser? pode, claro. Que chegaram, então. Deixa eu fazer uma aqui rapidinho que chegou da Ângela. Na prática, uma pessoa que se conhece melhor consegue lidar com as suas emoções? Sim, na verdade, o autoconhecimento ele é a base para isso. O que é o se conhecer melhor, né? Então, o autoconhecimento ele é uma ferramenta. Ele é algo que é muito importante, né? Porque ele faz parte de uma inteligência emocional, né? Então, é justamente aqui a Maria está colocando também, se praticarmos o autoconhecimento mais organizados, seremos internamente. Sim, na verdade, o autoconhecimento ele é uma ferramenta, tá? Aí, a questão de ser mais organizado internamente, a gente entra dentro já daquela questão da inteligência emocional, do gerenciamento das emoções, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Janice, como é que eu controlo as minhas emoções? E eu sempre digo, emoção não se controla, emoção se sente, né? Então, numa situação, né, que tu não tá esperando, e uma situação atípica, alguma coisa aconteceu e te deu muita raiva, ou tu brigou com alguém e aquilo ficou muita mágoa, muita raiva, tu não consegue não sentir. Tu vai sentir aquilo, né? Agora, ao momento que a gente aceita aquela emoção, que a gente olha para ela, a gente consegue gerenciar, administrar, principalmente o nosso comportamento. Porque, por exemplo, assim, ó, se tu me xinga por uma determinada coisa e eu me sinto atacada por ti e eu sinto muita raiva naquele momento e te xingo de volta, a gente vai chegar e vai, a gente vai, não, sem fim, não É. tem objetivo Uhum. isso aqui, né? Agora, se de repente eu me conheço o suficiente, tá? Ou eu consigo lidar com as minhas emoções, eu consigo reconhecer as minhas emoções. Tu me xingou e eu vi que eu fiquei chateada e que eu tô irritada contigo, né? E eu consigo gerenciar aquilo, eu posso pedir licença, sair, respirar lá fora. Eu posso dizer para ti, olha, Sheila, a gente não conversa hoje, acabou por aqui o nosso assunto, vamos para casa, amanhã a gente conversa, né? Num outro momento a gente resolve isso daqui, agora não é o momento, não posso conversar agora, né? Eu consigo, por quê? Porque eu sei que o resultado vai ser péssimo se eu deixar ser levada pela minha emoção. Então, eu reconheci, eu sei reconhecer em mim o que eu tô sentindo. Eu reconheci que não é algo legal, né? Eu me conheço o suficiente para saber que se eu continuo, se eu me deixo, né, alimentar aquela raiva, eu vou agir, né, de forma impulsiva. Então, o que eu posso fazer? O que é gerenciar as minhas emoções? Eu reconheci e vou sair de perto. Vou esfriar a cabeça em outro lugar. Para depois, quando eu conseguir raciocinar melhor, né, pensar melhor, né, eu conseguir voltar e resolver a situação. Então, isso é autoconhecimento. E isso é gerenciamento das emoções. E isso é o quê? Inteligência emocional. Então, Tem a gente... outra tem outra pergunta que diz assim: autoconhecimento seria uma aceitação de quem sou? Autoconhecimento é uma ferramenta de tu te conhecer o suficiente. Conhecer quais são as minhas crenças, né? Como eu ajo em determinadas situações, né? Qual é o meu propósito de vida, né? Como eu penso, como eu me comporto. Quem sou eu? Né? Quem é essa pessoa? Sendo que, ou quem eu estou naquele momento, porque a gente nunca está pronto. A gente está sempre mudando, né? A aceitação já é um outro passo. Porque eu posso, de repente, me irritar facilmente, ser explosiva e não aceitar isso. Sim. Entendeu? Não, ou não É. reconhecer. Eu posso, inclusive, não reconhecer. Eu posso dizer assim, ó, e ver se vocês não conhecem alguém que faz isso. Aí, Janice, tu foi grosseira comigo. Não, o problema é que tu me irritou. Eu fui grosseira contigo porque tu falou algo que eu não gostei ou porque tu tocou em tal assunto. Né? Eu posso nem reconhecer que realmente eu fui grosseira. Eu posso colocar a responsabilidade, eu posso te culpar, né, pela minha atitude. E muitas vezes a gente faz isso. A gente culpa o É. outro.
Aí eu falei É mais aquilo, mas é porque a prático. pessoa me irritou, ou é porque a pessoa não fez isso, ou é porque a pessoa faz aquilo. Então, o não assumir a responsabilidade é uma forma de não aceitação e muitas vezes de não reconhecer aquilo. É uma fuga, né, Janice? Que é mais É uma fácil, né? fuga. É mais É muito, fácil, é mais cômodo. é muito mais fácil. Janice, para processos seletivos, o autoconhecimento seria essencial? Hoje a gente tem várias, até tem algumas ferramentas em processos seletivos que eles fazem dinâmicas de grupo, fazem avaliações, né, traçam perfis para conhecer aquelas pessoas, né? O autoconhecimento em si é um processo interno. Geralmente, quando tu vai para uma vaga de emprego, aquela empresa, geralmente nas seleções de emprego, eles fazem inúmeros processos de seleções em que eles aplicam algumas avaliações e ferramentas para que eles traçem o perfil e conheçam melhor qual é o candidato, né? Qual é o candidato mais apropriado, tá? Essas ferramentas, elas são excelentes também para o autoconhecimento, mas o autoconhecimento ele é interno. Eu comigo, ele é válido para qualquer coisa, porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo lidar melhor com as minhas relações, eu consigo lidar melhor na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Então ele é sim, até porque o que acontece? Normalmente a gente tem uma descrição de cargos, né? Normalmente a gente tem perfis. Por exemplo, as pessoas querem, eu quero um funcionário, um atendente para minha loja que tem que ter tal perfil, né? Eu preciso saber se eu me encaixo naquilo, né? Sim. Porque se eu vou trabalhar com algo que não me traz prazer, ou que eu não tenho um perfil, ou que não combina comigo, O provavelmente autoconhecimento não já é certo, começa aí. né? Começa aí, o autoconhecimento, e nesse sentido, começa aí. Sim, Mas o autoconhecimento, ele é um processo íntimo. É claro. um processo íntimo em que eu posso usar inúmeras ferramentas, e aí a gente tem processo de coaching, a gente tem a própria meditação, ela ajuda no autoconhecimento, né? A gente tem a psicoterapia, né? Então a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar para que nos auxilie. Uma coisa que Claro. funciona muito é a autoobservação. Porque o Sim. que é isso? Né? E aí a gente tem o mindfulness, que também é ótimo, né? Porque como a gente disse anteriormente que a gente está acostumado a olhar muito lá para fora, a estar tá sempre, né, cuidando do outro, cuidando do trabalho, o que a gente precisa fazer, para que eu dê início a esse processo, eu preciso virar os olhos. Eu preciso mergulhar dentro de mim. Isso é, eu preciso me conhecer. O autoconhecimento é isso, conhecer a si mesmo. Como eu posso conhecer a mim mesma se o tempo inteiro eu estou olhando lá para fora? Ou eu estou buscando um culpado pelas coisas que estão acontecendo na minha vida? Ou eu não assumo a responsabilidade e digo que a minha vida está do jeito que está, porque meus pais me criaram dessa forma, porque meu marido não contribui comigo, porque o governo isso ou aquilo, porque a pandemia aquele outro, entendeu? Então, a partir do momento Não assume as rédeas. que eu me coloco num papel de vítima, a vítima não pode fazer nada. A vítima é vítima. Ela não tem capacidade de, É como né? ela colocou aqui, ó. A Maria colocou aqui, ó. Aceitar os nossos defeitos e praticar o auto-perdão. Teremos uma vida mais leve? Como praticar Sim. auto-perdão? Aí a gente tem que pensar, Maria, em duas coisas, diferenciar duas coisas, tá? Uma é diferenciar o que é culpa e o que é responsabilidade, tá? Porque normalmente a gente busca culpados. Ou a gente se sente culpado. Algo aconteceu, dei uma mancada lá, né? Briguei com a minha amiga, falei algo que eu não devia, né? No trabalho aconteceu uma situação X lá, eu me culpo, né? Ai, não deveria ter feito isso, não deveria ter dito aquilo. E aí essa culpa a gente vai carregando. Culpa é diferente de responsabilidade. Então, no auto-perdão, o perdão ele fica muito mais fácil quando eu assumo a responsabilidade sem aquele peso da culpa. Entendeu? E aí a gente vai num outro ponto, de que
intenções são diferentes de resultados. Tá? Geralmente, por exemplo, eu sou mãe e eu erro com a minha filha. Agora tu me pergunta, Janice, tu tem a intenção de errar? Jamais. Jamais. Qualquer erro que eu vou ver depois que eu fiz algo, depois que passou, eu olho e digo, poderia ter feito diferente, né? Mas no momento, pra mim é a minha melhor opção. E sempre a minha intenção é melhor. O resultado depois que é diferente. Então, quando a gente entende e pensa, reflete sobre essas coisas, tá? A gente pode diminuir o peso dessa culpa. Ok, errei, né? Não foi uma má intenção. Onde é que eu posso... Onde foi que eu errei? Se eu olho para aquilo. Então, quando eu olho para algum resultado ruim que eu tive, sem essa sensação de culpa e de vergonha e de tudo mais, e olho apenas como um erro de que foi um resultado que não deu certo, eu posso analisar esse resultado e ver, tá, mas onde foi que eu me equivoquei? O que aconteceu aqui? O que eu poderia ter feito diferente? Como eu posso fazer então para chegar no mesmo resultado? O que eu posso alterar? Eu consigo analisar, pensar, refletir sobre aquilo. E aí eu posso aprender. Porque daí eu posso dizer, ok, eu sou humana. Gente, a gente vai errar. Eu sempre falo, esses dias até eu fiz um vídeo sobre isso, que duas grandes certezas da vida quais são? Né? Que a vida muda o tempo inteiro e que a gente E a vai errar. morte. Né? E a gente vai errar. E tá tudo bem. E é certo que a gente vai errar. Por quê? Aí a gente entra lá e tudo, pra gente ver como tá tudo conectado, né? Tudo conectado. A gente volta lá para aquela questão da sociedade, de como a gente é educado, da falta de educação emocional que a gente tem. Porque a gente vem de uma sociedade que não valoriza o erro. Né? A partir do momento que tu erra, e isso é desde pequeno, tu erra, tu faz o E a quê? Tu vai gente pegar tem também uma educação que não é acostumada a corrigir o erro. As pessoas, elas têm uma barreira em conversar, em se ajustar, em se perceber. Elas não gostam de conversar. As pessoas preferem fugir do que encarar. Porque ao encarar, você tem que se deparar às suas verdades. Então é muito mais prático você, eu errei, deixa pra lá, continua, do que voltar lá e dizer, vem aqui, vamos acertar aquilo ali. Então, infelizmente, assim, é emocional, né? Tudo que mexe na emoção, no comportamento, no ego, a pessoa tende a escapar. E às vezes, quando você vai e tenta resolver certos pontos, assim, você vê que não dói tanto. Que as pessoas, elas são feitas para conversar mesmo, para se entender, para resolver diversas situações entre si. Eu vejo muito, principalmente nas redes sociais, as pessoas, elas brigam através de indiretas. É muito mais prático elas então sentar e conversar, né? Mas enfim. Mas é que a gente não valoriza o diálogo, a gente foge disso. Por quê? Porque a gente foge do desconforto, né? Desestabiliza, dói, é desconfortável. Então a gente foge da dor e vai em busca do prazer. Isso é do ser humano, é natural, a gente faz isso. Né? Então sempre que tem alguma coisa que vai me custar, que eu vou precisar olhar, que vai doer, que vai me desacomodar, que vai requerer de mim um esforço, é mais fácil deixar para lá. É a Né? famosa DR. Deixa que depois eu resolvo. E não se A resolve, DR. só vai postergando. Mas é porque é mais fácil e porque a gente não tem essa cultura do diálogo franco, tá? Do diálogo franco e direto. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê também as pessoas perguntarem: tu me pergunta, Janice, tu gostou da minha blusa? E eu vou dizer: eu prefiro aquela verde que tu colocou outro dia. E aí, tu te ofende. Porque tu não perguntou pra querer saber realmente o que eu penso. Tô Aí tu dando já um não exemplo presta mais. idiota, tô dando um exemplo bobo só pra, né, pra exemplificar, né? Mas vamos, depois cada um coloca, né, expande isso para coisas mais importantes, tá?
Agora, quando tu me faz uma pergunta, geralmente as pessoas quando perguntam, algumas pessoas quando perguntam, elas não perguntam querendo saber realmente a resposta. Elas já têm a resposta que elas querem. Entendeu? E normalmente quando as pessoas conversam sobre um assunto importante, elas não conversam com o objetivo de entender o ponto de vista do outro. Elas conversam com o objetivo de se justificarem ou de responderem ao outro, né? Então, por exemplo, se tu vai me falar de alguma coisa que tu não gostou que eu fiz, de um comportamento meu, alguma coisa, eu não consigo ter aquela escutativa, que é o que a gente chama, de realmente observar, pensar, refletir, escutar realmente aquilo que tu tá me dizendo. Eu escuto para me defender. Já entra e eu já tô pensando o que eu vou dizer, porque eu já tô me sentindo como rejeitada por ti, criticada por ti. Então, novamente, a gente vai para a falta de uma educação emocional, né? Porque a partir do momento que tu me fala alguma coisa e eu não consigo lidar com que aquilo que tu me falou me despertou, eu vou simplesmente buscar uma defesa. Eu não vou buscar um diálogo. Entende? Que tem diferença? E Sim, que total. então, muitas vezes a gente conversa sem chegar em consensos. E muitas vezes a gente tem que entender que realmente, quando a gente pensa de formas diferentes, a gente às vezes não chega em consensos mesmo. E tá tudo bem, né? Por isso Esse exemplo que tu citou, Janice, esse exemplo que tu citou há muitos anos atrás, uma conhecida, uma amiga minha na época, perguntou assim, ó, o que que ela fez sobrancelha definitiva? Ela disse uhum. assim, o que que ficou da minha sobrancelha? Eu disse, olha, eu não gostei. Ficou parecendo com uma sobrancelha de palhaço. Mas aquilo, eu Aí era pegou muito, pesado, até né? eu era íntima, mas aquilo fluiu assim, ó. Claro que eu também não tive o filtro, mas falei, nunca mais ela falou comigo. Nunca mais. É. Sumiu, evaporou. A gente é isso, a gente diz assim, ó, eu vejo muito, a gente diz assim, o problema é que tu me irritou. Será que realmente o problema é que tu me irritou? Ou, o que é o autoconhecimento? O que é quando eu viro esse olhar para mim? Eu não coloco a culpa, eu não te responsabilizo pelo que eu tô sentindo. Eu penso, por que eu, Janice, me irritei com o que a Sheila falou? Porque a irritação tá em mim. O outro não me provoca nada. Se ele me provoca é porque tem um gatilho dentro de mim. Só que o que a gente faz? A gente foge de olhar pra gente. A gente diz, ai, tu me irritou, tu foi grosseiro, tu fez isso, tu foi aquilo. Né? O marido, o pai, a mãe, e aí vai qualquer, né? Qualquer um. Sim. Pode até o clima, né? Mas não é a situação lá fora. É a forma como eu tô interpretando. E, por que eu me irritei contigo? Por que eu tô sentindo isso neste momento? O que é que eu estou sentindo neste momento? Isso é autoconhecimento. Só que tu entende que isso é muito difícil. É um É, desafio. Gosto de trocar a palavra difícil por desafio, né? É desafiador para nós. desafiador. A gente não tem o costume de fazer. A gente tem essa sociedade que nos acelera o tempo inteiro, então a gente levanta, toma banho, sai, faz tudo, né? E quando chega em casa de noite, tu já deita. Tu, tu não para refletir nas coisas, tu vai só deixando que a vida te leve. Automático. Tu vai indo no automático. Então, muitas vezes, isso precisa daquele olhar de dizer por que essa situação tá me provocando isso? Então, Janice, reconhecer. qual é a diferença entre autoconhecimento e autoestima? Eles se Tá. costuram ou não? Na saúde mental, todas as coisas se costuram, né? Sim, eles se costuram, mas tem diferença, porque o autoconhecimento é eu conhecer a mim mesmo. Gente, entendendo que a gente nunca tá pronto, que a gente tá sempre mudando, tem coisas que fazem sentido na nossa vida hoje e que daqui a um ano não vai fazer sentido na nossa vida. Tem situações minhas, características minhas que eu vou trabalhando e daqui a pouco eu consigo fazer grandes mudanças. Então eu me torno
diferente nesse sentido. Então, nós estamos mutando, Evoluindo. nos aperfeiçoando e evoluindo todo o tempo, né? Então, não existe aquilo, eu me conheço 100%. Não existe, tá? Então, eu sempre digo que tem pessoas que dizem, eu nunca faria tal coisa. Quando eu tiver filho, eu nunca vou deixar que durma comigo, que tome mamadeira, que chupe chupeta ou qualquer coisa. Eu, em tal situação, nunca faria tal coisa. E aí, lá um belo dia, a vida nos traz alguma situação e a gente se pega fazendo justamente aquilo que a gente disse que a gente não quer fazer. Então, a gente nunca sabe. A gente nunca está pronto e a gente nunca se conhece 100%. Tá? Mas o autoconhecimento ele tem a ver com isso. Né? Algumas ferramentas que eu uso para conhecer a mim mesma. Minha forma de pensar, de como são as minhas emoções, como eu ajo em determinados momentos. A autoestima, ela é um componente, tá? Que avalia o conceito que eu tenho a respeito de mim. Tá? É o estimado, o quanto eu acredito, né, que eu sou merecedora, que eu sou capaz, que eu tenho valor. Né? Autoestima é isso, tem a ver com autoconfiança. Porque a grosso modo as pessoas têm a visão que a autoestima está aliado apenas à estética. E não é absolutamente. Não. Aí é interno, é um processo interno, né? Não tem a ver com beleza, não tem a ver com estética. Autoestima, ela é um componente avaliador do meu de como eu acho que eu sou, do conceito que eu tenho a respeito de mim, né? Então é justamente nesses quesitos, se eu mereço, se eu sou capaz, o que eu considero, né? Então não existe uma pessoa que não tenha uma autoestima. Tem pessoas que têm uma autoestima baixa, tá? Porque às vezes as pessoas dizem, confundem a autoestima com alta estima. Não, auto de a mim mesma. Como eu estimo a mim mesma. Então, todo mundo tem uma autoestima. Ela pode ser alta ou ela pode ser baixa, tá? Mas todo mundo tem. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, uma pessoa que talvez ela seja mais insegura, ela não confie em si, né? Ela ache que ela é incapaz em algumas situações, né? Uma pessoa que tem uma autoestima mais elevada é uma pessoa mais confiante, mais segura, mais assertiva, mais proativa, né? Mais resiliente. Então tem a ver com autoconceito, sim, porque eu não posso, se eu não me conheço, como é que eu vou ter essa autoestima? Tudo tem a ver, né? O autoconhecimento ele está por trás de tudo, tanto é que ele é um dos é o que está em primeiro lugar quando a gente fala em inteligência emocional, porque primeiro a gente tem que passar pelo autoconhecimento, a gente tem que se conhecer, né? Se conhecer para que a gente consiga então reconhecer as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? Para que depois a gente consiga gerenciar aquilo. Né? Mas então, nada disso é possível se não existe um processo de autoconhecimento. Né? E hoje a gente está na melhor época para isso, porque hoje a gente tem assim, tu não precisa, normalmente as pessoas dizem, eu não tenho recursos, então como é que é o processo de psicoterapia é caro, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas, não existe, a gente sempre tem que buscar aquilo que faz sentido para nós, e o que faz sentido para um, muitas vezes não faz sentido para o outro. Tem gente que pode optar pela psicoterapia, tem gente que gosta da meditação, pratica meditação, que é gratuito. Existem vários aplicativos, inclusive, né? E esse hábito de meditar traz inúmeros insights a respeito de si mesmo. Então, também facilita, né, esse processo de autoconhecimento. Até tem uma pergunta aqui que justamente sobre isso que tu disse agora, assim, uma pessoa sem recurso financeiro para investir em terapia tem a possibilidade de investir em autoconhecimento? Tem, né? Tem. Talvez o que a gente tem. A gente está na era da informação, e aí a gente tem que trocar. Nesses dias até eu fiz um post sobre isso, que informação não é conhecimento. A gente tem inúmeras informações. Hoje tu entra no Dr. Google ali, digita qualquer coisa e baixa uma enxurrada, né? A gente tem. Agora a gente sempre tem que buscar um conhecimento mais aprofundado.
Porque também com essa questão dessa loucura do dia a dia, a gente pega manchetes, né? E a gente parece que a gente já sabe tudo. Não, são informações soltas, fragmentos de informações. Então, a gente precisa buscar um conhecimento mais profundo sobre isso. Nós temos alguns livros que podem ajudar, nós temos algumas ferramentas. Tem uma ferramenta do coaching que se chama Roda da Vida, inclusive depois eu posso disponibilizar para quem quiser, né? Pode me mandar uma mensagem lá em direct, eu posso encaminhar, que é uma ferramenta muito boa, porque ela é uma ferramenta que avalia várias áreas da nossa vida. Então, para quem não sabe por onde começar, a gente pode começar por ali, né? Porque é uma forma de eu pontuar e de ver como é que minha vida está nesse sentido. Bom, como é que eu gostaria que estivesse? Quem eu Reflexão, sou? né? Reflexão. Reflexão gera autoconhecimento. Então, refletir sobre as coisas, questionar-se, questionar as nossas verdades, isso é importante. Esse diálogo interno mais complexo, sabe? Essas conversas mais profundas com a gente mesmo, isso é importante, porque a gente não tem, a gente evita, né? Então, quando a gente tem essa complexidade, e às vezes essas conversas com a gente mesmo, até o silêncio nos traz muito isso. O silêncio, a meditação, o silêncio às vezes nos traz o ficar em paz, né? O ficar em silêncio e prestando atenção no que o meu corpo está dizendo. O corpo da gente ele é fantástico, ele nos fala muita coisa, né? Então, a gente tem inúmeras ferramentas, isso não está atrelado ao dinheiro, né? Está atrelado muito à disponibilidade, à vontade. Então, eu quero ingressar nesse mundo, eu quero me conhecer um pouco mais, eu quero mudar algumas coisas, tem alguns padrões que eu venho repetindo, que isso não me traz benefício, eu posso fazer. Como? Eu posso buscar na internet, tem várias ferramentas, sites que sejam confiáveis, né? A questão da meditação, existem vários aplicativos, como eu disse anteriormente, que são gratuitos. A gente só precisa levantar e fazer, porque também a gente vai para um outro ponto, que é a gente também quer o imediato, o imediatismo. Então, algo que venha e mude a minha vida totalmente em um segundo. Não existe isso, né? Qualquer mudança, ela vai levar um tempo. O processo de autoconhecimento, ele é, além de difícil muitas vezes, ele é doloroso muitas vezes, né? E ele é um progresso, ele leva um certo tempo, ele requer que tu esteja aberto, disponível para isso, né? E principalmente que tu assuma a responsabilidade por esse processo. Porque a gente tá Tem até uma pergunta coloca... aqui perguntando: o processo de autoconhecimento envolve mexer em questões que me fragilizam? Sim, Também? também. Principalmente, né? Porque é muito fácil lidar com a felicidade, né? Com a alegria, com os momentos alegres. Mas o autoconhecimento, ele vem justamente quando a gente tem que lidar com as nossas dores, com as nossas sombras, com aquilo que não é muito legal, né? Porque a gente tem que Como pensar, é que bom, pode, né, Janice? É um processo assim muito enriquecedor para quem se permite viver, né, o autoconhecimento, mas ao mesmo tempo ele é um processo um pouco doloroso mesmo. sim, ele é um processo doloroso, né? E é um processo sem fim. Porque como a gente nunca está pronto, sempre a gente vai estar descobrindo alguma coisa. Então, a gente vai lapidando a nós mesmos, né? E para isso, ó, o Renato, oi Renato, o Renato está colocando aqui que é importante sair da zona de conforto totalmente, né? Porque como a gente muitas vezes lida com o que é ruim, né? No sentido ruim, no sentido de que me causa um desconforto, me causa uma dor, né? Eu preciso olhar, porque senão eu vou continuar repetindo, senão eu vou continuar culpando o outro pelas desgraças da minha vida, né? E para onde eu vou? Não adianta. Em algum momento, bom, não importa o que aconteceu agora, o que eu posso fazer agora com as condições que eu tenho neste momento? E para onde eu quero ir? Então, isso é importante. Porque a partir do momento que eu tenho um norte no sentido de que quem é a pessoa que eu quero me tornar? Quem é o profissional que eu quero me tornar? Quem é a mãe, o pai, quem é a amiga, quem é a pessoa que eu quero ser? Né?
Sim. como essa pessoa pensa, como essa pessoa age, como essa pessoa lida com as coisas. Isso pode ser o meu norte. Isso já é uma ferramenta de autoconhecimento. Isso já é o norte. E aí eu penso, bom, e onde eu estou? O que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Então, a partir de que eu consigo reconhecer aquilo que eu quero e como eu ajo atualmente, eu posso aos poucos ir mudando ou adotando novas estratégias, novas possibilidades de reagir às coisas, né? Ou aí entra a meditação, porque a meditação, o mindfulness, ele dá uma centrada na gente, ele conecta mente, corpo com o momento presente, o que é muito importante, porque se a gente Claro. precisa fazer esse olhar, a gente precisa estar no momento presente, tá? Para que eu adote as estratégias ou quais são as ferramentas que vão me auxiliar para chegar lá onde eu quero. Então, Com tudo isso certeza. é autoconhecimento. E tudo isso a gente pode começar a partir de hoje. Essa pergunta, quem eu quero me tornar? Essa pergunta, como eu lido com as coisas? Né? O que eu venho repetindo de padrão e que traz mais, que não me traz benefício? Tudo isso, se a gente parar e observar, ser um observador da gente mesmo, né? A gente já vai conseguir alguma resposta. Sim. Então, isso já é um início para um processo de autoconhecimento. Agora a gente está se encaminhando então para o fim da live, Janice. Eu vou fazer mais uma pergunta, tá? E aí, quem quiser entrar e conversar um pouquinho com a gente, dar um depoimento, falar alguma coisa, é só mandar agora a solicitação, porque eu vou fazer a última pergunta. Janice, quando a pessoa tem alguma atitude que ela não se reconhece naquela atitude, ou seja, ela diz assim, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso, né? Seria falta de autoconhecimento? Ela agiu por impulso? Não, não é que seja falta de autoconhecimento, né? Na verdade, aí tem muito a ver com uma questão de qual é a exigência da pessoa neste momento, né? Aí é uma pergunta que dá para ter várias interpretações, tá? Mas vamos lá. Eu não acredito que eu fiz tal coisa, porque de repente eu também tenho a questão de talvez não me conhecer o suficiente, mas de repente eu estava com uma expectativa muito alta a meu respeito. De repente eu estava com uma expectativa muito alta sobre o meu desempenho em determinado momento. Então pode ser inúmeras coisas, mas tem a ver mais com a expectativa. Que daí eu olho e digo, eu não acredito que eu fiz isso. Sim. E isso também tem a ver com aquelas situações, de repente, que a gente tem algum impacto emocional e a gente age, a gente vai movido, né, muito pela emoção e não pela razão. O que é? Porque a gente, né, razão e emoção, elas andam juntas, a emoção, quando vem, é aquela coisa, a gente não tem controle da emoção. A gente pode, né, em algum momento, quando ela é mais não tão impactante, a gente pode raciocinar, pensar, refletir sobre ela. Mas existem momentos em que a emoção vem e a gente age. Né? Então, isso acontece com todos nós. Né? Porque dependendo do impacto emocional, a razão ela perde. Né? Então, tudo isso depende muito da expectativa da pessoa a respeito desse mesmo. Essa expectativa ela é real? Ela não é uma expectativa assim, exagerada, né? Porque a gente pode se surpreender muitas vezes com a gente em determinadas situações. Como eu disse, a gente nunca está pronto e a gente não se conhece 100%. Então, muitas vezes a gente tem alguma expectativa, uma projeção nossa de que a gente diz, eu nunca faria. Mas a gente só vai saber vivendo as situações. Claro. Então, qual é o julgamento? Então, aí tem a ver mais com um julgamento a respeito de si. Então, quando eu me olho com ares de julgamento, com um olhar de julgamento, isso implica uma não aceitação de algo, né? Se eu me julgo, ou eu esperava algo diferente, a minha expectativa era diferente, eu não correspondi àquela expectativa e eu estou julgando aquilo. É diferente da aceitação, que aí vem a mesma coisa daquela questão que a gente estava falando dos erros. É quando eu aceito de que, de repente, eu agi de forma diferente do que eu esperava e tá tudo bem,
porque eu nunca tinha vivido aquele momento, porque, né, não consegui controlar aquilo, não sei, o que seja, tá? Mas quando eu me olho com ares de aceitação, eu consigo me abrir mais para as emoções, para a reflexão e posteriormente, então, para o que eu preciso fazer para mudar, né, ou a situação em si, ou futuramente, como é que eu posso rever, né, e atuar de modo diferente. Resumidamente, o autoconhecimento é de dentro para fora Sempre. e cabe a cada um de nós nos permitirmos, né? Porque ninguém pode fazer isso por nós. Eu te agradeço muito por essa live. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Muito obrigada. Foi um Eu que prazer agradeço conversar o contigo. convite, eu adoro falar sobre essas coisas, porque eu acho que a gente precisa criar espaços onde a gente possa discutir coisas que deveriam ser tão banais, né, que fazem parte da vida de todos nós e que muitas vezes nos trazem tantos desafios e tanta coisa, né, tantos empecilhos, né? Então, quando a gente fala, quando a gente tem um espaço para falar sobre saúde mental, para levar informação, para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo sobre as coisas, todo mundo sai ganhando, porque se cada um aplicar na sua vida, gente do céu, né? A gente vai ter, né, uma sociedade melhor, um mundo melhor, enfim, tudo mais. E foi pensando nisso, então, que surgiu justamente esse projeto, né, que é para trabalhar a educação emocional com mães. Né? Vai ser um projeto totalmente virtual. Em breve ele estará por aí, então quem quiser pode me seguir lá no Instagram, né, e pode me mandar direct também, porque eu acredito que nós mulheres, a família em geral, né, mas nós mulheres que estamos mais próximos, né, aos filhos, e a gente precisa estar muito bem. Então já tem aquela frase, né, que a gente precisa se curar para poder, né, que uma mãe curada, ela, né, só traz benefícios para os seus filhos, e isso é verdade, porque filho nos desestabiliza, né, gente? Eu sou mãe também, e eu vejo que muitas vezes eu fico muito irritada e eu penso, por que eu tô assim? E que, na verdade, não é nem com a minha filha, é pela expectativa que eu tenho comigo, por um cansaço, por um acúmulo de funções. E eu vejo que isso é geral, muitas mulheres passam por isso também. Né? Então, se a gente se fortalece, se a gente aprende a lidar com as nossas emoções, se a gente para um pouquinho, tira uma pausa para pensar e olhar a respeito desse o que está acontecendo aqui dentro do meu mundo interno e eu trabalho isso, aí eu vou conseguir identificar nos meus filhos, eu vou conseguir ajudá-los de forma muito mais eficaz, né? E isso é óbvio que na vida deles eles vão ter benefícios, né? Então, Sheila, muito obrigada pelo convite, né? Sou tua parceira aí, sempre que precisar a gente está se falando direto, né? A gente está junto aí nesse processo. É isso mesmo, né, Janice? E lembrar que o importante para uma vida legal é a gente se perceber, a gente ter um norte, para a gente não ficar seres desnorteados. Muito obrigada. Boa. Boa noite. Um beijo, gente. Muito Beijo. obrigada. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau. Tchau, tchau.